Olá, bem-vindos ao Innovations for the Future Game World Builder Interview. Hoje com a Joana Lages, que nos vem falar sobre os Community Land Trust. Olá, Joana, grato por teres aceito aqui o convite para conversarmos os dois sobre este tema. Obrigada eu por me teres aqui para falar sobre este tema, que é um tema tão interessante, pelo menos para mim. Vamos ver se agora consigo interessar outras pessoas. Podemos começar mesmo por aí. O que é que são os Community Land Trusts? Bem, eu vou contar um pouco a história de como é que apareceram os Community Land Trusts, ou seja, como é que eu conheci os Community Land Trusts e o que é que eles são. Eu conheci os Community Land Trusts, foram-me trazidos por um professor da Bartlett, da Escola de Planeamento da University College of London, e que é o Yves Cabane, o professor Yves Cabane, e há mais de 10 anos, uns 12 anos, que, entre outras coisas bastante inovadoras no âmbito daquilo que é inovação social, apareceu esta ideia de começarmos a discutir. Esta era uma discussão académica feita a partir da universidade, mas como é que nós podíamos fazer um Community Land Trust? E o que é o Community Land Trust? As siglas dizem exatamente o que é, portanto, é um modelo através de uma organização sem fins lucrativos, não é? Que é representado pelo Trust, que adquire terras, portanto, aqui o land, não é? Para disponibilizar as terras em projetos de interesse social, que podem ser muito, muito diversos. Portanto, é um modelo onde a terra é separada, onde a propriedade da terra é separada do que está, digamos, do que está em cima, dos ativos construídos, que podem ser habitação, mas também podem ser qualquer outro tipo de atividade, desde atividade agrícola, serviços, hortas urbanas, comércio, mas ele tem sido sobretudo muito falado a partir da questão da habitação e da crise da habitação que nós atravessamos agora, e portanto ele tem começado a chegar à Europa, isto porque ele é o modelo que foi originalmente desenvolvido nos Estados Unidos da América, e depois com alguma capacidade de adaptação e de replicação também no Reino Unido, e portanto na Europa continental é um modelo que está a chegar. Oi, imensa desculpa, isto não estava previsto porque eu esqueci-me de desligar o telemóvel. Agora perdi-me. Na Europa Exato, continental? Na Europa continental, e portanto começou a ser desenvolvido agora nos últimos anos na Europa continental, um pouco também como uma resposta para a produção de habitação de forma não especulativa, portanto esta é uma forma muito interessante de combater aquilo que é a especulação imobiliária e portanto, de alguma forma, seria interessante, e é esse também o papel do projeto que eu coordeno, que se chama Care for Housing, portanto, que tem a ver com cuidado e com habitação. E foi um pouco nesse sentido que este projeto de investigação também trouxe uma discussão que se quis que fosse feita a partir da academia, mas que não era uma discussão académica, portanto foi uma discussão alargada também a associações, a pessoas interessadas, etc., para discutir este modelo e a implementação deste modelo também no nosso contexto. Portanto, assim, traços muito gerais. Grato, foi excelente. Tu estás dentro da academia, estás dentro do ISCTE, de um grupo de investigação do ISCTE, e os Community Land Trusts ainda não são uma realidade em Portugal. Podes falar um pouco o que é que existe em Portugal que se pode
aproximar deste modelo, não é? Deste modelo que veio dos Estados Unidos, e o que é que falta, o que é que temos que fazer para este instrumento poder estar na nossa legislação e poder ser útil a todos nós. Ou seja, eu sou, isto também um pouco para dar contexto, eu sou arquiteta, sou doutorada em urbanismo, interesso-me bastante pelas questões de direito à habitação e direito à cidade, enquanto, e sobretudo um conceito que trabalho bastante, que é a ideia de justiça espacial, ou seja, que o território ele também expressa as desigualdades que se reproduzem em muitas esferas da vida e, portanto, que nós temos que desenvolver territórios mais justos. E que, cruzando também com a questão da dimensão enorme da crise climática, portanto, não só das desigualdades sociais, digamos assim, mas de outras urgências que temos para combater e para resolver. Eu dou dois exemplos muito interessantes que nós temos a partir do contexto português, um muito antigo e talvez um muito recente. O muito antigo são os baldios, não é? Portanto, nós temos os baldios enquanto formas de terra coletiva, formas de terra comunitária, desde há muitos séculos, que pertencem à comunidade. Portanto, eles não pertencem a ninguém, pertencem a ninguém específico, não é? Esta ideia de propriedade privada, que é uma ideia que nós temos muito enraizada, mas eles, portanto, pertencem à comunidade, e a comunidade cuida dos baldios retira, portanto, muito em contexto rural, retira aquilo que a floresta dá e fornece, a lenha, etc. E, portanto, durante séculos nós temos esta manutenção da terra comunitária. E, inclusivamente, nós temos legislação específica sobre esta forma de terra de posse comunitária, portanto, ela existe. Portanto, a ideia da terra e da propriedade coletiva, ela não é, digamos que não é descabida até dentro do nosso ordenamento jurídico, porque ela já existe. Um outro exemplo que este exemplo é um exemplo muito recente, é um exemplo muito recente de um conjunto de pessoas, de associações, de cooperativas que se mobilizaram para pensar, refletir, mas sobretudo para agir, não é? Para construir esta ideia de, por exemplo, de cooperativas, muitas delas cooperativas de habitação, mas não só, com propriedade portanto, em propriedade, regime de propriedade coletiva. O que é, portanto, uma alteração de paradigma, nomeadamente tendo em conta a realidade onde nós vivemos, não é? E até uma realidade muito marcada por um país que é um país de proprietários, onde 70 e tal por cento dos portugueses e portuguesas são proprietários, e, portanto, esta ideia vem muito questionar não só a ideia de propriedade enquanto uma coisa minha e eu, digamos, eu faço o que quero, mas também questionar o modo como nós habitamos e o modo como nós vivemos. E, portanto, estas cooperativas têm também inerente, e essa é a parte que me interessa por, digamos, defeito profissional, também que o desenho do que se constrói e que a maneira como se vive seja ela também fundamentalmente diferente. E, portanto, nós falamos, e isso pode ser um bom exemplo, se calhar, olharmos para a cidade de Barcelona, onde se desenvolvem alguns modelos de habitação cooperativa do uso coletivo, então que têm um espaço individual, portanto, daquilo que nós chamaríamos a nossa habitação, o nosso fogo, mas depois têm uma série de outros espaços comuns que são partilhados para, digamos, tarefas como a lavandaria ou então zonas comuns maiores
socialização e zonas onde se pode, enfim, convidar amigos para jantar, porque as casas são relativamente mais pequenas, ou então um terraço comum, etc. E, portanto, digamos que a posse a posse do solo sendo coletiva, também de alguma forma, e é isso que me interessa, nos empurra para pensar nos outros mundos possíveis e outros desenhos possíveis do que se coloca em cima. Não é só a questão de retirar a terra, que é o que faz o CLT, retirar a terra do mercado especulativo, isto porque eu se calhar aflorei assim de uma forma muito, muito leve o que era um CLT. Eu acho que se calhar também é interessante pensarmos como é que ele se operacionaliza, mas estes dois exemplos, isto para rematar aqui no contexto português, estes dois exemplos, o primeiro muito antigo sobre os baldios e o segundo mais recente de um conjunto portanto, de uma força que está a emergir e que quer realmente pensar e viver, criar modos de habitar que sejam diferentes, como por exemplo a rede Coabitar, e portanto é este conjunto de pessoas que tenta pensar neste modo de habitar diferente, e que é um modo mais ligado a questões que são questões que nos interpelam a todos, a questão intergeracional. Portanto, nós somos um país com uma taxa de envelhecimento muito rápida e, portanto, preocupante, mas também a questão da sustentabilidade. Portanto, se nós temos uma lavandaria partilhada, portanto, escusamos cada um de nós ter uma máquina de lavar em casa, porque se calhar realmente nós, repensando o modo como utilizamos aquele equipamento, percebemos que faz sentido partilhá-lo, porque não usamos sempre. E, portanto, as questões da sustentabilidade, mas também outras questões de problemas societais nos quais temos que pensar rapidamente, porque eles todos os dias nos interpelam, a maneira como nós vivemos, como nós cuidamos uns dos outros, como temos ou não uma rede alargada de pessoas que nos ajudam a ir pôr os filhos à escola. Portanto, essas alterações a nível da família, a nível da sociedade, também podem ter esse correspondente no desenho. O que é que falta fazer a nível para termos um CLT? Há cerca de um mês começámos um movimento que começou com uma carta, portanto, de pessoas que estão interessadas em desenvolver um modelo. Abrimos digamos, um diálogo muito interessante com a rede CLT Europa, que foi lançada faz hoje um mês, creio eu, em Barcelona, durante o Social Housing Festival, e a rede europeia foi lançada com as experiências que já existem, que algumas são muito interessantes e muito inspiradoras para nós, como por exemplo o CLT de Bruxelas, mas com outras experiências de CLT que ainda são, enfim, que ainda se estão de alguma forma a consolidar, como o CLT de Berlim ou outros. E nós estivemos presentes, dizendo que há interesse neste modelo a partir de Portugal, e, portanto, juntar-nos à rede parece-me a mim que seria um ótimo primeiro passo para aprender com quem já fez, e para perceber, embora obviamente os contextos sejam diferentes e mesmo o ordenamento jurídico seja diferente, mas o que é que nós podemos trazer e digamos que questões podemos ver resolvidas a partir de experiências que foram já bem sucedidas noutros lugares. Eu agora, se calhar, ia já antecipar a próxima pergunta e ia falar aqui do modelo, ou seja, porque é que isto... eu já disse um pouco que o CLT assenta nesta separação entre a propriedade e o resto,
mas o CLT tem também, uma ferramenta operativa que eu acho que é muito interessante e que tem a ver com o modelo de gestão. Ou seja, digamos que a propriedade, portanto, é da posse do CLT, portanto, que pode ser uma organização, portanto, pode ser uma fundação, será sempre, digamos, uma figura sem fins lucrativos, e, portanto, que terá nos seus estatutos, terá os estatutos, digamos, blindados para que a terra não possa ser vendida. E, portanto, a questão é que a terra fica na posse do CLT. E, portanto, o que se coloca depois por cima pode ser, digamos, habitação, pode ser habitação em cooperativa, pode ser habitação individual, pode ser o que for, mas, digamos, porque porque o preço da terra já não entra nessa equação, portanto, nós falamos de uma solução que é anti-especulativa e que torna o preço da habitação mais barato. O CLT funciona também, portanto, normalmente o CLT, por exemplo, vou dar o exemplo, o CLT de Bruxelas, o primeiro projeto piloto foi financiado através de uma doação de uma propriedade pela Igreja. O CLT de Leuven foi a partir de um terreno do município e, portanto, estas experiências piloto arrancam também como uma forma também de teste, onde depois se pode fazer e experimentar este modelo. O CLT funciona então com aquilo que se chama uma acessibilidade económica permanente, porque a terra não sendo vendida e o que se constrói em cima dela não pode também ser vendido de forma especulativa. Portanto, ou seja, eu posso comprar uma casa num CLT, mas depois, ao vendê-la, eu não irei vender, porque ela também foi mais barata, eu não irei vendê-la ao preço de mercado. Portanto, irei vendê-la com algum lucro, digamos assim, que está previamente estabelecido, mas não irei vendê-lo ao preço de mercado, de forma a que a próxima família que entre nessa casa, digamos assim, também pode beneficiar de uma casa a preços mais acessíveis. E, portanto, esta garantia da acessibilidade permanente torna também um modelo muito atrativo em termos daquilo que é uma ferramenta experimentada e útil no combate enfim, ao aumento dos preços, à especulação imobiliária e portanto, na realidade o que as pessoas têm é o direito de superfície ou um arrendamento de longa duração com estas cláusulas que limitam o preço de revenda, mas que de resto permitem alugar, vender, herdar, portanto isso depois processa-se como digamos, de forma mais ou menos normal. Joana, Portanto, a gestão coletiva. Sim. sim, deixa-me resumir aqui. Portanto, o que tu estás a dizer neste momento é, embora em Portugal não tenha uma legislação específica sobre esta ideia dos Community Land Trusts, o que nós já temos permite que ninguém fique parado e que a gente possa lançar os Community Land Trusts que queremos fazer, desde que nos estatutos a gente tenha o cuidado de garantir que as características do Land Trust estão fechadas nos estatutos, que a propriedade não volta ao contexto do mercado, que o contexto que ela vai usar, tu estavas a dar o exemplo da habitação, mas podia ser quintas de produção biológica, gestão florestal, outro tipo de matérias-primas e por aí fora, tanto que não haja a dimensão especulativa
e que essa forma e a forma de gestão esteja intimamente ligada ao benefício para a comunidade e para o território onde ela está inserida. Diz que esteja assegurado no contexto estatutário, seja de uma fundação, de uma associação, de uma cooperativa, provavelmente serão os institutos jurídicos em Portugal mais adequados para o efeito, que na prática já é um Community Land Trust, não é? Sim, sim, eu creio que sim. Nós tivemos uma conversa muito interessante com a Tarsília Ribeiro, e a Tarsília, ela inclusivamente tem formação jurídica, esteve cá em Portugal, e portanto ela sendo brasileira está à frente fizeram uma coisa fantástica, que foi traduzir o termo Community Land Trust para termo territorial coletivo. E o termo territorial coletivo conseguiram fazer uma associação que tem, aliás, um conjunto enorme de vídeos explicativos, de webinars, um conjunto de informação que para nós também foi muito útil. E numa conversa que tivemos, portanto, a Tarsila dizia exatamente que juridicamente que já havia essas condições, e portanto que tal como, portanto, fazendo um paralelo com o Brasil, que isso era muito interessante. E ela trouxe também uma outra dimensão da qual eu ainda não falei, que é, a partir do Brasil, o TTC, o Termo Territorial Coletivo, está a operar sobretudo a partir de bairros que já existem. Portanto, estão a transformar lugares que já existem, como por exemplo algumas favelas, e a transformá-las num Community Land Trust. Portanto, isto para dizer que o modelo é flexível o suficiente para nós conseguirmos torná-lo operativo a partir de uma realidade que já existe, ou, por exemplo, olhando para as experiências de Bruxelas, que são muito inspiradoras, porque são 10 anos, nos últimos 10 anos, foi feito um caminho muito interessante na construção de edifícios para pessoas com menores rendimentos, que assim conseguiram ficar a viver em Bruxelas, que é uma cidade que se tornou bastante inacessível para pessoas enfim, com menores recursos, e portanto que é uma construção nova. E portanto vemos aqui estes dois exemplos de como é que o mesmo modelo, que é um modelo não é só, mas é um modelo de gestão, e como é que o modelo de gestão pode funcionar nestes dois contextos. Eu ainda referia uma outra dimensão que é muito interessante deste modelo, que é o seguinte: é um modelo que assenta também na parte da propriedade, portanto, na parte da terra, no CLT, numa gestão tripartida entre pessoas que são membros do CLT porque vivem no CLT, entre pessoas, grupos e instituições que fazem parte, digamos, da esfera onde se situa esse Community Land Trust, ou seja, se estamos a falar num contexto de uma cidade, digamos, as pessoas que seriam o agrupamento de escolas do bairro onde o CLT se insere, alguma associação relevante que faça que trabalho, pessoas que digamos, que tenham interesse e alguma relevância naquele contexto local. E a terça parte que falta é o poder público, portanto, é a articulação com o poder público. Portanto, na realidade, as decisões também são tomadas não só pelas pessoas que vivem naquele Community Land Trust, mas também é um modelo que se abre ao local, ao contexto, e que também recebe e dá ao contexto onde se insere. Isso também é muito interessante e bastante diferente. E quanto a mim, é uma também a par da questão da retirada da terra do mercado especulativo, é também talvez um mecanismo mais interessante
porque assenta numa dimensão de cooperação mais alargada, que não se esgota naquela terra. E esse parece-me ser também um caminho muito interessante. Grato, Joana. Assim, levaste-me com esta última partilha, eu encontro vários pontos em vários projetos, quase que há projetos para cada um dos tópicos que o Community Land Trust endereça, não é? E este último, o Centro de Convergência de Telheiras, parece-me de facto que eu espero tê-los aqui em breve, ter cá o Luís em breve, conversa comigo. Parece de facto ser um dos projetos que está muito à frente nesse contexto, porque eles têm no círculo central, na convergência, eles têm as diferentes entidades que operam em Telheiras, no bairro de Telheiras e, portanto, na zona de Telheiras. E é excelente ouvir-te pôr isso como uma das características base. Também, como é que tu vês, o que é que tu sentes? Tens estado neste trabalho, tens visitado vários centros, estudado o tema. O que é que tu sentes, Joana, que é necessário para nós podermos tornar este instrumento mais efetivo, estar mais perto? Porque há eu estive e estou ligado ao movimento de transição nos últimos anos. O movimento de transição tinha esta ideia muito de apoiar as comunidades a se empoderarem, e uma das insuficiências, e por isso a convergência em Telheiras estar a trabalhar esse lado, era de facto esta institucionalização, quer um instrumento jurídico que permitisse agregar a boa vontade das pessoas, quer por outro lado uma efetiva intervenção no território que melhorasse a vida, que trouxesse benefícios para as pessoas que estavam naquele contexto. Então, para mim há esta ideia de que esta dificuldade, ou a ideia da dificuldade, talvez seja mais correto dizer assim, que não há formas, que não há instrumentos para nós podermos institucionalizar as boas vontades e o trabalho que está a ser feito nas comunidades. Portanto, como é que nós podemos combater esta ideia e elevar este tipo de instrumentos e este tipo de modelos para mais perto dos bairros? Como é que tu vês esta situação? O que é que tu vês a partir da lente universitária e do trabalho de research que vocês têm estado a fazer? O que é que te chega que nos ajuda a operacionalizar isto, a levar mais longe, para mais perto das comunidades este tema, este modelo de gestão? Bem, para levar mais. Há dois caminhos, duas respostas. Digamos, o primeiro, eu acho que o nosso. Talvez a nossa principal. É sempre difícil imaginar uma coisa que ainda não se conhece bem, que ainda não se viu. Portanto, fazer um primeiro projeto piloto seria absolutamente fundamental. Pronto, esta é aqui a agenda, a agenda nada escondida, muito aberta, é exatamente testar e tornar esta ideia, que é uma ideia que já foi comprovada em muitos outros países e que, aliás, funciona desde os anos 60 nos Estados Unidos, portanto, com milhares e milhares de pessoas a beneficiarem dela, portanto, uma ideia já comprovada, mas o teste, o projeto piloto seria muito interessante. E por outro lado, isso toca aqui numa outra dimensão, que é a dimensão da divulgação do próprio modelo, que é agora uma fase que nós realmente, com muita rapidez, temos de começar a trabalhar. Porquê? É um modelo distinto, portanto, causa alguma estranheza, é um modelo que exige um novo olhar sobre a questão da propriedade, por exemplo, e isso é alguma coisa que se calhar é necessário questionar, mas também é necessário questionar e perceber porque é que isso poderia causar medos ou inseguranças, portanto, trabalhá-lo numa via reativa, mas numa via positiva, em que se realmente perceba os benefícios do próprio modelo. E, portanto, eu acho que a grande questão relativamente à implementação do modelo, primeiro, ele tem que ser divulgado. Fala-se muito pouco ainda cá sobre o Community Land Trust, fala-se pouco. É um modelo que também depende
depende de uma organização local, portanto, ele depende de uma organização local, portanto, tem que haver comunidade, não é? Community, Land, Trust, tem que haver os três. E tem que haver comunidade, portanto, tem que haver um conjunto de pessoas mobilizadas para fazer acontecer este modelo, porque realmente a dimensão da comunidade, ela é a peça central. Porque, ou seja, se ele é muito interessante, porque do ponto de vista, por exemplo, do combate ao aumento dos preços, à crise na habitação, portanto, ele tem esta dimensão de tornar o lucro justo, não é? Portanto, quando alguém vende a sua parte, consegue conservar uma parte da valorização da casa, mas vende sempre abaixo do preço do mercado, portanto, isso torna o modelo acessível. Mas, por outro lado, ele é um modelo que assenta na cogestão democrática, portanto, é um modelo que é cogerido e, portanto, isso implica também que haja esta mobilização e este reforço dos laços comunitários, também um pouco para, fazendo aqui uma ponte com alguns dos exemplos que dei logo de início, também para uma forma de viver que ela também tem que ser necessariamente, ou desejavelmente, diria eu, diferente. Portanto, o Community Land Trust não serve só para resolver um problema, não deveria servir só para resolver um problema de crise da habitação, devíamos levá-lo mais longe e tentar também repensar alguns dos modos como vivemos e também ter esta oportunidade para fazer trabalhar exatamente a questão da cogestão democrática, portanto, e outras dimensões, potenciar o social mix, ou seja, haver uma mistura social dentro destes modelos, haver uma mistura de usos, potenciar também a produção local, o comércio justo, portanto, enfim, Eu, encontrar aqui esse modelo. eu vejo, é exatamente aí nesse espaço que tu estás a entrar agora, que eu penso que poderá ser muito útil para esta ideia do Innovations for the Future, não é? Por exemplo, vou-te dar exemplos disso. Há uma ecoaldeia em construção que é a Habita Regena, aqui na zona de Alenquer, que tem já estes tipos de modelos dentro. E o José e a equipa não conhecem esta ideia dos Community Land Trusts. Mértola, temos a rede de alimentação local de Mértola e o projeto do Mértola Lab em si, já com alguns anos, e eles também não conhecem esta ideia dos Community Land Trusts. Portanto, há vários exemplos no país. Eu te diria que em quase todos os concelhos temos uma rede bottom-up, temos elementos ou do movimento de transição, ou das cooperativas integrais, do movimento de cooperativas integrais, ou das redes de alimentação local. Portanto, há ou ecoaldeias ou centros de retiros, para dar alguns exemplos ligados aos centros de retiro aqui no Tenxi, em Sintra, há de facto esse movimento a nascer, no Clara Lab, em Odmira. Portanto, há vários elementos, há vários contextos que estão espalhados pelo país, onde esta ideia pode ser um ignite, pode fazer ignite qualquer coisa que a comunidade já tem, que já existe lá presente e que não tem um modelo propriamente para se organizarem e gerirem. E eu estou a ver isso a partir dos olhos do movimento de cooperativas integrais, que em poucos anos, passou da Minga, como caso único em Montemoro, para de repente nós termos 30 cooperativas espalhadas pelo país. Não é? E nós estamos a falar de muito poucos anos. Não é? A Rizoma em Lisboa foi um do exemplo, e a Rizoma teve no evento onde eu também estive. Portanto, há aqui várias sementes, várias redes que estão instituídas já no território desta base de baixo para cima, também ligados à floresta, há muitos ligados à floresta. A rede de laboratórios vivos junta cerca de 20 projetos ligados à floresta. O Reflorestar Portugal tem uma quantidade de projetos e uma quantidade de interações no país. Portanto, há aqui várias redes nos diferentes contextos que podem ser mobilizadas para este tema, e que eu espero que esta gravação possa chegar a eles, porque é esta a base do Innovations, é este conjunto de pessoas que aqui estão a fazer e que te consultem, que venham de bater à porta lá do Isqueté, da Joana, e dizer: Joana, a gente tem aqui estas coisas, isto está a acontecer, ajuda-nos por favor a tornar isto real, a tornar isto, o que é que nós temos que fazer para isto acontecer, não é? Portanto, é esta a grande intenção desta conversa, de pôr à disposição
deste modelo, do conhecimento que nós temos cá, que vocês têm estado a cultivar aqui, e que possa potenciar todo este trabalho destas pessoas, que naquilo que os meus olhos veem já são milhares, nós já estamos em milhares distribuídos pelo país, e felizmente um pouco em todo o lado. Há empresas, há nos municípios, há na sociedade civil, há nas comunidades, há nas universidades, por aí fora. Portanto, já começa a haver estas sementes em todo o lado. Portanto, e poder potenciar, poder fazer esta ligação e potenciar. Portanto, é esta a grande intenção desta nossa conversa, para poder levar esta mensagem cada vez mais longe. Como é que te chega a ti esta perspectiva? O que é que tu vês? E como é que nós podemos fazer algo para ir nesta direção, para ajudar na divulgação, para ajudar naqueles pilares que tu estavas a falar? Bem, eu acho que se calhar nós estamos a preparar agora, até no seguimento do encontro que fizemos, estamos a preparar assim, uma espécie de kit de divulgação para conhecer não só outros tipos de experiências que existem pelo mundo, mas sobretudo também no contexto europeu, porque digamos, é mais próximo ao nosso, e sobretudo uma ideia de como é que o modelo funciona. É claro que já há muitas coisas muito bem feitas, desde o termo territorial coletivo até ao CLBT, ao CLT de B de Bruxelas, tem muitos materiais que são interessantes, mas nós estamos a fazer também, a partir lá está, de toda essa experiência que ele já tem, estamos a fazer agora o nosso, um pouco para explicar o modelo. E a ideia é exatamente criar aqui um mecanismo de divulgação que possa ampliar o conhecimento sobre o modelo. Esse eu acho que é o primeiro, porque se ninguém sabe que existe, como é que se pode aderir a uma coisa que não sabe ainda o que é? Porque eu acho que tu estás muito certo quando dizes que há muitas experiências que nós já temos e que funcionam em partes, e algumas delas até em grande parte, como um CLT. Ou seja, a gestão democrática, a transparência, a propriedade coletiva, uma forma de organização que não é alheia ao contexto, tudo isto são coisas que já estão a acontecer. E, portanto, é agora fazer primeiro este primeiro esforço de divulgação do modelo, que deve ser feito, quanto a nós, também articulando aquilo que são, também ao nível do governo local, mas também, quem sabe, central, dar a conhecer este modelo, porque ele é uma ferramenta muito poderosa. E outra coisa que nós percebemos é que ele também, neste momento, em diferentes contextos, está a ser aplicado de diferentes formas. Portanto, há CLTs que são, digamos, de iniciativa municipal. Louvain, por exemplo, na Bélgica, o município decidiu, nós estamos a ver que isto é uma ferramenta que funciona e vamos aplicar. Berlim, o caso de Berlim é completamente bottom-up. Um conjunto de pessoas que olhou e viu, bem, gostamos deste modelo, e se nós nos organizássemos portanto, num ano já são 150 pessoas organizadas numa estrutura que já tem um grau de funcionamento exigente e tudo. E, portanto, aqui dou dois exemplos de duas cidades que tiveram abordagens muito diferentes. Eu acho que a beleza do modelo é exatamente esta, é ele poder funcionar de diferentes formas, cumprindo estes princípios base, não desvirtuando esta ideia de que a terra permanece do CLT, de que o CLT serve para tornar a terra e o que lá se faz em cima o planeta num lugar melhor e não pior. E portanto eu acho que seria errado até da parte aqui de Portugal, porque pode ver essas experiências noutros lugares, de escolher apenas uma única forma. Ou seja, vamos só fazer bottom-up, vamos só fazer top-down, vamos só fazer em meio urbano, vamos só fazer em meio rural. Eu acho que a beleza disto é que ela realmente se pode aplicar a contextos tão diversos que temos mesmo que aproveitar este modelo para o fazer. E, portanto, primeiro, conhecê-lo, divulgá-lo e apoiá-lo.
Portanto, isto na ótica de nós conseguirmos fazer um CLT Portugal. Portanto, aí já não é, digamos, um produto do nosso projeto académico, não é? Portanto, aí já é uma coisa que ganha vida própria, e a partir desse apoio conseguirmos então entrar na rede do CLT Europa, e, portanto, podemos beneficiar deste crescimento com quem tem já esta experiência e com quem podemos também trocar ideias e crescer juntos. Neste momento, Joana, vocês estão a receber espécie de candidaturas ou à procura de projetos que possam ser piloto, que possam ser o piloto do modelo? Eu diria que ainda não, não por uma razão. O que nós temos agora, e nós estamos a gravar isto no dia 10 de julho de 2023, é, depois de termos feito em junho um primeiro momento, que foi um momento muito rico, com workshop e com algumas conversas muito inspiradoras, quer do CLT de Bruxelas, quer da cidade de Letchworth, que funciona como uma espécie de CLT gigante, e também com o enquadramento do IFCABAN. Portanto, o que nós fizemos foi esse momento zero e perceber quem é que estava interessado, ou seja, quem é que queria continuar isto. Portanto, neste momento nós temos uma espécie de comissão instaladora, vá lá, digamos assim, para começar esta primeira parte da divulgação. O que conhecemos são uma série de lugares, pessoas, de organizações que poderiam ter interesse em usar este modelo, quer numa dimensão de construção nova, quer numa dimensão de a partir do existente. Portanto, nós não temos ainda, digamos que não temos ainda não estamos a receber candidaturas, mas também não estamos a rejeitar contactos. E, portanto, a ideia é, agora, durante estes 2 meses de verão, realmente prepararmos esse material de divulgação, e depois, no arranque de setembro, pensarmos como é que nós podemos então começar a construir o CLT Portugal, não é? Que seria, se calhar, isso também não foi discutido, também não sou eu que vou decidir, enfim, será decidido em conjunto, mas lá está. Eu acredito que, tendo em conta a diversidade de experiências e de possibilidades, que não se vai resumir a um contexto geográfico, a um contexto social, a um contexto de ação. Portanto, contactem-nos. Eu acho É isso. que há ainda um caminho. Portanto, isto é uma semente que foi lançada há relativamente pouco tempo. Mas é uma semente que já vem com muita história, e inclusivamente já vem com uma história de mais de 10 anos, de algumas pessoas aqui, nomeadamente do professor Ivo Cabana, dizer: então, mas este modelo, ele é tão bom em tantas coisas, porque não fazê-lo aqui? E, portanto, é pensar como é que ele agora cresce, porque a semente eu acredito que já foi lançada. Quem está a ouvir, se sentir impulso quando está a ouvir, é contactar e avançar, não é? E ver o que é que contactar-vos, e pode fazê-lo através de mim, que eu facilito essa ligação, e depois poder ver como é que isto se pode aplicar à sua realidade e como é que pode ajudar. Portanto, a ideia é isso, é a semente, é iniciar o movimento. Joana, grato, estamos a chegar aqui ao final da nossa conversa. E para terminar, a pergunta que eu te gostava de fazer, eu acho que ficou um pouco visível aqui, e eu gostava de ouvir nas tuas palavras, é como é que tu descreves, qual é a tua essência, qual é a essência desta pessoa que está aqui à minha frente, que se reconhece pelo nome de Joana e que transpareceu nesta conversa. Essa é uma pergunta. Eu acho eu acho que talvez mais do que uma descrição, porque eu realmente sou muitas coisas. Sou a Joana, sou a mãe do Francisco e da Inês, sou arquiteta,
trabalho como investigadora, gosto muito. Mas entre todas estas coisas, eu acho que, e isto porque foi uma conversa que tive ontem com os meus filhos, que os meus filhos me diziam que, ai não, porque gostas muito de trabalhar, e eu disse que realmente que nós tínhamos que encontrar um trabalho que servisse de alguma forma para transformar o mundo, nem que se fosse um bocadinho todos os dias. E eu acho que talvez a essência possa ser essa transformação pequenina todos os dias de tentar trabalhar esta ideia da justiça espacial. E portanto, essa transformação pequena não me assusta, não, porque eu creio que às vezes é desta transformação em rede, esta criação de redes que se faz essa mudança. Portanto, talvez a essência seja acreditar muito que a mudança não se faz, que eu não faço a mudança sozinha. E por isso é que quando disseste, vamos conversar sobre CLT, eu digo, sim, claro. E grato, Joana, grato por teres aceito esta conversa, vir fazer esta conversa comigo e poder espalharmos este modelo por estas comunidades e pelas pessoas que estão a tentar mudar qualquer coisa na nossa cultura, como tu estavas agora a dar na tua essência final, essa transformação diária e cotidiana. Grato por isso, grato por teres vindo à conversa comigo. Obrigada, eu fico muito contente e espero que isto seja o início de uma rede, exatamente. Muito obrigada.